Muito bem, Nação Azul, mais um vídeo aqui no canal Análise Cruzeiro. Vamos ver aí o que a imprensa anda falando sobre a belíssima vitória do Cruzeiro para cima do Barcelona de Guayaquil, onde o Cruzeiro aplicou uma goleada 4-0 com excelente atuação de Matheus Pereira. Vamos acompanhar agora aí os donos da bola. Para aquilo que possa ser o sorteio, aguardar aquilo que nos dita a sorte e depois a partir daí a sorte fica de lado e é a nossa competência que vai fazer com que nós possamos ou não avançar na competição. Você é bom demais. Você é bom demais. Você é bom demais. Ah, mas tá entusiasmado. Dane-se o que vocês pensam do que eu penso. Ele é muito bom. Porque esse negócio de o Cruzeiro ficou emocionado de oferecer contrato de 5 anos. Olha o que esse cara, a transformação que esse cara fez no Cruzeiro. A transformação física, mental, coletiva. E aí, junto disso aqui, vem um aspecto individual. Tá todo mundo jogando pra cacete. Porque tem um treinador de ponta. Ele é bom pra cacete. É melhor que o Léo Jardim. É verdade, gente. Nós vamos falar do jogo, mas antes não tem como, né? O Flamengo é o adversário do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores. O sorteio aconteceu agora há pouco. O chaveamento tá aí, você já tá conferindo na tela. E o encontro, então, entre Cruzeiro e Flamengo. Põe aqui pra gente, e aí, vem pro telão aqui também. Se você hoje ouviu ou assistiu o Band News na área, o Valu já meteu essa, né? O Valu já falou o que daria na próxima fase. E aí, deu exatamente o que você disse, Valuzeiro. O encontro do Cruzeiro com o Flamengo, o encontro do melhor futebol do momento, do melhor trabalho de treinador do momento do futebol brasileiro. E não adianta vocês falarem que nós estamos fazendo média, é só ter boa vontade para fazer análise e falar. Porque se você olhar bem o que está acontecendo e prestar atenção no que eu estou falando, vai me dar razão. Eu não quero ter razão, não. Só quero ser feliz. Então, o encontro entre Cruzeiro e Flamengo, Valuzeiro, conforme você mesmo já havia adiantado. Você está adivinhando muita coisa. Você adivinha as escalações, agora você está adivinhando até os confrontos. Olha, Gê, sorte, né? Às vezes acompanha a gente. Boa tarde para você. Boa tarde pra Vanessa, você gosta dela? Canta muito bem. Boa sorte. Boa tarde para quem nos assiste. Aquele lado ali, já pensando nos duelos, né? Para mim ficou o lado do Cruzeiro, ficou o lado mais forte, né? Da chave. O Cruzeiro enfrentando o atual campeão da Libertadores, né? O Flamengo. Uma rivalidade a nível nacional muito grande, eles que já decidiram Copa do Brasil, né, por 2 vezes, com o Cruzeiro levando a melhor, eles que se encontraram também naquela Copa Libertadores em 2018, né, antes do Flamengo conquistar o título em 2019, com o Cruzeiro passando adiante, mas serão 2 jogos incríveis, né, claro, o Flamengo é o favorito, se o jogo sendo hoje, o jogo sendo daqui a 70 dias, não vai mudar essa questão, mas o Cruzeiro está vivendo um grande trabalho sob o comando do Arthur Jorge, um trabalho que não teve tempo para ser desenvolvido, né? A gente ainda vai falar do jogo de ontem, mas tem uma janela no meio do caminho, e o Cruzeiro, que já havia dito que a sua janela seria de fato diferente se a equipe avançasse na Libertadores, a equipe avançou na Libertadores, enfrentou e vai enfrentar, para mim, de todos os adversários, o mais difícil ao lado do Palmeiras, com possibilidade do Cruzeiro enfrentar. O Palmeiras não tinha como, porque o Palmeiras acabou indo para o pote 2. Mas é isso, Gagi. Acho que o Cruzeirense está muito feliz de ver o Cruzeiro avançar às oitavas de final. O Cruzeiro, que nas suas 18 participações ao longo da Libertadores, ao longo de todos esses anos, é o único campeão que nunca foi eliminado em uma fase de grupos, e o Cruzeiro segue mantendo essa escrita. E agora o torcedor, o clube, vai olhar para esse duelo aí e se preparar bastante, porque vão ser 2 jogos muito incríveis, muito pesados. Acho que o restante dos adversários gostou muito desse duelo, né? Porque ali, acho que você pega um tirando o Palmeiras e o Flamengo, pensando nos brasileiros, eu acho sim que tirando o Palmeiras e o Flamengo, o Cruzeiro dos brasileiros é o time mais forte na Libertadores, com respeito ao Corinthians, até o Fluminense e o próprio Mirassol, mas desse duelo um vai ficar para trás, HG. É um confronto que faz render assunto por muito tempo, né? E pra gente que vai viver esse período, boa tarde para todo mundo, esse período de Copa do Mundo, né? Mas os assuntos, confronto Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, eu acho que vai ser assunto de forma perene aqui dentro do nosso programa, porque a gente vai estar sempre de olho nas movimentações de janela, que eu acho que vão ser bem interessantes, principalmente eu concordo com o Valu, quando o Valu fala a respeito disso, que se a janela era pesada do Cruzeiro, só com a classificação, eu acho que agora ela aumenta alguns milhões de reais, ou de dólares, ou de euros, ou de libras, a partir do momento que o Cruzeiro pega o Flamengo. Porque existem contextos em todas essas histórias. Porque a gente vê, na temporada passada, ou no início dessa temporada, o Flamengo teve a audácia de bater na porta do Cruzeiro, ou de bater na porta do Caio Jorge, para tentar uma negociação. O Flamengo negociou com um treinador que estava aqui na temporada passada e que tinha prometido, palavras do próprio Leonardo Jardim, que no Brasil não treinaria outra equipe a não ser o Cruzeiro. Então, tem ingredientes suficientes para a gente falar sobre esse Cruzeiro e Flamengo, que só vai acontecer em agosto, mas para mim, do momento do sorteio até o dia do jogo, o assunto sempre vai caber numa resenha. Voltando só um pouquinho para essa coisa de contexto de contratações, o Flamengo tentou levar o Matheus Pereira o ano passado, quando o Cruzeiro manifestou interesse pelo Luiz Araújo. Isso. O Cruzeiro manifestou interesse pelo Luiz Araújo, o Flamengo falou, só topa se o Matheus Pereira foi envolvido, e no início ainda do ano de 2025, o Cruzeiro contrata o Fabrício Bruno junto ao Flamengo, né? Que foi a história do Pix, sem nada ter assinado. É que, na verdade, nós temos um Flamengo que está meio internacional na vida do Cruzeiro, né? Porque eles queriam o Matheus Pereira, eles tentaram o Caio Jorge, eles queriam o Léo Jardim, eles queriam o Kaique. Daqui a pouco eles vão querer levar o Pedrinho. Não, e o Kaique, pô. Aí O assunto recente. Aí do Kaique. Assunto recente. Daqui a pouco eles vão querer levar você.
O Flamengo teve durante muito tempo Everton Ribeiro e Arrascaeta, né? Que era do Que era Cruzeiro. de quem mesmo? Não tem hoje, né? O Everton Araújo teve passagem na base do Cruzeiro. Da base do Cruzeiro. Agora falando só abrindo o leque aí sobre esse sorteio, como eu gostei daquele confronto ali, eu tenho que falar sobre esse confronto. Fluminense e Rivadavia. Gente, o futebol tem cada peça. É implacável. Cada peça, tem cada historinha. Quem classificou numa vontade, numa determinação, o Fluminense? O Rivadavia. O Rivadavia classificou o Fluminense. Quem que o Rivadavia pega? O Fluminense. Então, boa sorte, Rivadavia. E assim... Mas posso falar? Posso falar? Ô, Frei. Não, pode falar, HG, pode falar. Rivadavia passa. Passa não. Mas assim, cara, é aquele negócio, né? O Breno brincou ontem que assim, é sempre melhor você escolher, ou anteontem, no dia da sorteio da Copa do Brasil, que é sempre melhor, obviamente, pegar o adversário mais frágil. Eu não brinquei, não, foi sério. Só que a grande realidade, velho, é que se você é testado e enfrenta um adversário desse nível nas oitavas e consegue uma classificação, você se torna um dos grandes favoritos. O jogo de Nem ontem sempre. fez... se Nem torna, sempre. O Atlético tirou o Flamengo ano passado e caiu assim, de forma Não, numérica. mas o fato de ter caído não faz com que o Atlético naquele momento não se tornasse um dos postulantes. Não se tornou. Se tornou sim. Não se tornou. Se torna, é inevitável. Não se tornou. O Cruzeiro Já é um dos favoritos. Então, diante do que ele fez na fase de grupos, especialmente no jogo de ontem, eu consigo apontar o Cruzeiro como um time que, pra mim, tem condições totais de brigar por um título de Libertadores. E agora, enfrentar o Flamengo, pra mim, é uma prova de fogo. Vencendo o Flamengo, o Cruzeiro fica do lado de cá, talvez o mais forte. Ele talvez se torne um time mais forte, mais preparado desse lado da chave para buscar um título de Libertadores, Mas que é grandioso. Olha só, Thiago, boa tarde a todos aí de casa, pessoal do estúdio. O lado do Cruzeiro ficou o lado mais forte, né? Isso aqui eu acho que é incontestável, a gente vê todos os times aqui em relação a lá. O Palmeiras do lado de lá ficou feliz, é o grande favorito, né? E o Palmeiras é que ficou mais alegre com esse confronto entre Cruzeiro e Flamengo. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro não fica satisfeito de pegar o Flamengo, com certeza não, como não gostaria de pegar o Palmeiras e vice-versa. E lá no Rio de Janeiro também vocês podem ter certeza que o Flamengo não gostaria de pegar o Cruzeiro. Agora, entre pegar, eu acho que o Cruzeiro entre pegar Palmeiras e Flamengo, pro Cruzeiro era melhor pegar o Palmeiras, vou falar por quê, tá? No contexto do que a gente vem vendo nos últimos jogos. Nos últimos 12 confrontos entre Cruzeiro e Flamengo, o Cruzeiro ganhou um. Isso é um fator que tem um peso, vai decidir fora contra o Flamengo. O Cruzeiro ainda vai ter agora, ainda bem que o Arthur Jorge vai ter 50 dias para entender quem que vai jogar no lugar do Romero, que no primeiro jogo, para mim, vai fazer uma grande falta pro Cruzeiro. O Cruzeiro, eu acho que hoje não tem uma peça para ficar ali no lugar do Romero. Né? Ontem, para mim, até o cartão que ele tomou na condição, da maneira que foi, aonde foi, para mim, assim, acho que poderia ser evitado, mas, né? E também não vai ter o Fagner, não é isso? Né? Que é outro jogador que eu acho que é importante, decisivo, apesar do Cauã ser um bom jogador ali, mas acho que isso pode ter um peso também. Mas vai ser um grande jogo, acho que tá aí pau a pau, mas pode ter certeza. O Palmeiras tá vibrando com isso, e lá no Rio de Janeiro, o torcedor do Flamengo também não gostou de ter pegado o Cruzeiro. É óbvio que não. De jeito nenhum. É óbvio que não. Se o torcedor do Flamengo tá vendo o Cruzeiro jogar, se o torcedor do Flamengo tá vendo, a imprensa seguramente acompanha muito de perto, né? É que tem uma certa má vontade, mas acompanha muito de perto. Mas se estão vendo o Cruzeiro jogar, e se viram o Cruzeiro ontem, e se viram o Cruzeiro dentro de uma chave difícil na Libertadores, e se estão vendo o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, nesse processo de recuperação, e se estão vendo o que o Arthur Jorge fez, obviamente que pro Flamengo foi o pior adversário possível. Sim. Pior adversário possível. Eu acredito que o Flamengo, não vou dizer de comemorar, porque eu também não vou esculhambar com o Corinthians, mas se pega um outro brasileiro desse lado da chave aqui, que é o Corinthians, eu acho que eles estariam menos preocupados. E só assim, HG, tem duelos bem grandes, tem duelos bem interessantes. Mas esse aqui é um deles, né? Eu considero o Cruzeiro e Flamengo o maior duelo dessas oitavas. Das oitavas. E o menor duelo, Platense e Coquimbo, que um desses dois clubes vão estar nas quartas de final, entre os 8 melhores do continente. Isso aqui é bom demais, ó. Maravilhoso. Esse escudinho do Coquimbo é maravilhoso. É o escudo mais curioso. Agora, vocês concordam que do lado de lá todos os brasileiros têm plenas condições de passar? Inclusive o Mirassol? Concordo. Inclusive o Mirassol. Pode virar uma grande Copa do Brasil, do outro lado. Não sei, eu não confio aqui, tá? O Fluminense eu acho. Acho que aqui é o adversário mais... Mas aí é aquela coisa, né, HG? Aí é castigo. Aí é castigo. Não importa que o Fluminense passou mais na primeira fase. Isso aí resetou. Aí é castigo. É outro time, HG. O Hulk vai jogar. A gente não sabe como é que ele vai melhorar. Não, até ontem tinha uma pessoa me falou, tal, não sei o quê, tem uma contusão. Tá sabendo alguma coisa de contusão do Hulk? Eu falei, não tô sabendo de nada. Mas eu acho que não tem problema nenhum. Chegou lá, deve estar treinando e tal. Mas eu não sei se essa chegada do Hulk lá é bom pra ele, se é ruim. Vai barrar quem vai botar ele? Aí depois que barrar alguém pra botar ele, se alguém que vai sair, vai ficar felizão. Pô, o cara chegou agora, vai sentar na janela. O John Kennedy tá ótimo. Gente, e time azarado é o Serportem, né? O Serportem é um gigante. Nunca chegou numa final. Lá no Paraguai, o Olímpia tem 3 títulos. Tem 3 títulos de Libertadores. 3, né? 3 títulos de Libertadores. O Serportem nunca conseguiu. O Serportem tem até um time interessante. Mas pegou o Palmeiras. Que o Palmeiras, cara, é o filhotinho dele. É o Serportem. Já tem anos. Né? Eu tô falando dos anos 2000. O Serportem sempre chega, encara o Palmeiras e perde. Ontem a gente foi palpitar no jogo aberto. A Renata perguntou: seu palpite pro jogo, não sei o que e tal. Aí eu não lembro qual placar que eu coloquei do Palmeiras, porque o Palmeiras não vai perder 2 em casa. Esquece. E aí você viu que o Palmeiras vai ter impressionante e tal. Mas enfim, isso o André tá me lembrando uma coisa aqui interessante. Esse confronto do Cruzeiro com o Flamengo, na sequência, tem pelo brasileiro. Eles vão jogar 3 jogos muito seguidos. Brasileiro, 2 ali. A data do jogo do brasileiro, ô André? Deve ser antes, então, hein? 23 de agosto, né? Então depois da volta. Então vai ter uma sequência, né? Só que esse jogo pelo brasileiro era no Mineirão. Né? Então, depois do jogo da volta, aí Mineirão, e aí eles se enfrentam mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro. Uma overdose de Léo Jardim e Arthur Jorge. Agora, senhoras e senhores, vamos parar aqui a discussão sobre chaveamento para assistir, para analisarmos aqui a vitória do Cruzeiro ontem, a atuação do Cruzeiro ontem, um negócio espetacular, né? Não tentem diminuir porque o adversário e tal, porque antes, da hora, quando saiu o sorteio, todo mundo aqui falou que era difícil e tal, né? E aí os 3 poderiam classificar na última rodada da primeira fase, e exatamente quem a gente apostou que poderia ser um time duríssimo na primeira fase, foi exatamente o que chegou desclassificado, né? Só que aí ontem a gente viu um time ligado o tempo todo, a gente viu um time que não deixou variar a questão mental,
levou o jogo muito a sério, e aí fez 4, poderia ter feito 5 e tal, um negócio impressionante. Briga, hein, desgraçado. Ó, HG, grande jogo do Cruzeiro, que a gente está vendo aí uma oportunidade perdida pelo Arroio. Cruzeiro, os 15 primeiros minutos do Cruzeiro foram muito fortes, né? E o gol aos 5 minutos deixa as coisas, eu não diria encaminhadas, mas baixa a temperatura, né? Corta um pouco daquela ansiedade. E um gol que foi praticamente Ctrl-C, Ctrl-V, no gol que o Cruzeiro marca contra o Barcelona, lá em Guayaquil, né? Cruzamento do Fagner, o Matheus Pereira aparecendo de cabeça dentro da área, muito bem. E depois dos 30 minutos, talvez o Cruzeiro não conseguindo manter o ritmo do que fez nos primeiros 15, o Barcelona faz um esboço de tentar chegar, mas olha, é diferente das últimas partidas do Boca Juniors e da Chapecoense, onde o Otávio trabalhou bastante. Ele ontem foi basicamente quase que um telespectador. Surpresa na escalação, desde que a gente está vendo aí. Aliás, como tem recurso técnico, como é inteligente para jogar o Luiz Sinisterra. E foi uma grande partida dele também. Ele que começou, acabou barrando o Arroio. E o Christian, né? Acabou vindo para o lado direito de novo, como no ano passado. O Cruzeiro que faz o gol aos 5 minutos da primeira etapa, aos 6, aumenta com esse gol que a gente acabou de ver do Christian. E depois, na sequência, acaba fazendo. Gol! Acaba fazendo o gol o Sinisterra, numa jogada que tem uma característica, o Caio Jorge arrancando, como no ano passado, e dando assistência pro Sinisterra. Aos 20 minutos, HG, o jogo acabou. O Cruzeiro pôs a partida no bolso e ainda tinha uma obra-prima do Matheus Pereira. É gol para concorrer, sim, ao prêmio Puskás na FIFA, um belíssimo gol, numa assistência, HG, do Vidalba, que voltou às suas origens, de quando ele ainda era lateral esquerdo, e é uma segunda aparição dele e entrou bem. Aliás, difícil é você falar no Cruzeiro ontem, né? Eu quero destacar aqui o Matheus Henrique, que estreou com o Arthur Jorge, fez um grande jogo. Ele jogou, inclusive, o Romero não fez um jogo de Lucas Romero. O Matheus Henrique fez um grande jogo. Fabrício Bruno, grande jogo. Os laterais do Cruzeiro, o que o Fagner jogou nessa fase de classificação é um absurdo. O Kaique, eu vou deixar pro Elton depois falar do Kaique, que ele tá falando aqui já no Vale do Eco faz tempo a respeito das atuações do Kaique. O Christian, o Sinisterra, então, o Matheus Pereira. O Caio Jorge não marcou, aliás, marcou um impedimento devidamente marcado pela arbitragem, e mais de 55 mil torcedores, HG, acompanharam esse time dar mais uma amostra, né? Chegar ao 7º jogo sem perder, conseguir se classificar diante de uma circunstância onde o Cruzeiro estava muito pressionado, e mais uma vez, o Cruzeiro na Libertadores segue, participa pela 18ª vez e chega às 8ª de final, HG. Tem um ponto muito importante, que é o momento que a equipe vive, né? Porque quando a gente vem aqui e exalta o Cruzeiro, valoriza o futebol apresentado pelo Cruzeiro, e o que o Cruzeiro vem fazendo, a gente tem que pegar um recorte mais amplo. Porque parece que tem muita gente que só pensa assim, mas por que eles estão falando tanto e tão bem dos personagens que venceram o Barcelona já desclassificado? Não, porque a gente está pegando apenas mais um jogo para colocar no combo Cruzeiro no momento. O Cruzeiro, lembrando, pensando em Campeonato Brasileiro, nos últimos 10 jogos, ele é o segundo time que mais acumulou pontos nesse período, nos últimos 10 jogos. Então, é um ponto para se valorizar. Aí você pega e fala assim, então vamos fazer um recorte de momento atual, os últimos 7 jogos do Cruzeiro, independente do campeonato brasileiro, Copa do Brasil e também a Copa Libertadores. O Cruzeiro foi até a Argentina e arrancou ponto do Boca. O Cruzeiro foi até o Chile e arrancou ponto da Católica. O Cruzeiro foi até São Paulo, enfrentou e encarou a equipe do Palmeiras e conseguiu ponto, voltou de lá com ponto. O Cruzeiro encarou o Bahia. O Bahia não estava vivendo esse momento turbulento como estava vivendo agora, e foi lá e conseguiu vitória. Então, no momento, o time do Cruzeiro é muito acertado, muito ajeitadinho. Então, essa situação que o Cruzeiro vive hoje é uma situação que deixa o torcedor cruzeirense entusiasmado, esperançoso para que algo muito grande aconteça na temporada. Porque tá aí o que o Cruzeiro está apresentando. E o Everton falou uma situação no início do programa, que é a capacidade do Arthur em potencializar atletas. E a gente pode ficar aqui, o Everton pode fazer um recorte assim, ó. Agora vamos falar somente do Kaique. A gente relata pontos importantes que esse jovem está atuando. O Everton pegar e falar assim, agora vamos falar de Christian. Você relata pontos importantes que esse cara está jogando e jogando muito. E aí, se de bobeira você também tiver a vontade de falar assim, gente, vamos falar hoje do Matheus Pereira? Aí é piada. Foi o maior jogo dele com a camisa do Cruzeiro. Foi piada. Disparado. Piada, o que o cara é tá importante jogando. o jogo ontem, porque assim, um mito, que pra mim sempre foi um mito, só joga jogo pequeno, não joga jogo importante. Não decide. Será que o jogo ontem era importante? Quem fala isso? O povo fala, né, Gagê? Não decide. Não decide. Andrezão, enche a tela aí, só pra gente observar alguns pontos. Primeiro que o gol dele foi muito parecido com o gol da ida, né? O gol de cabeça do Matheus Pereira. É recurso, tá, gente? Recurso. Porque é o seguinte, o cara ele dá assistência, ele tem muita qualidade com a bola no pé, mas dificilmente você vê um 10, e aí não é fazendo onda, porque ele já provou isso outras vezes, você vê um 10 com recurso no jogo aéreo. E aí, não é o primeiro dele, né, exatamente, na marca penal. O tempo da subida, você vê que ele queria colocar a bola à direita do goleiro do Barcelona. É recurso. Então, nós estamos falando do primeiro gol. Esse gol aí é sacanagem, né? Porque você acertar a subida no tempo certo é muito difícil. Eu sei que eu fui jogador, então é muito difícil. Olha aí, ó, na marca penal, no tempo certo, cabeceada para baixo, a direita do goleiro, tirando do goleiro, isso é recurso, tá? Quem fala que é gol cagado, eu respeito, mas é uma bobagem. Né? Não tem que respeitar, não, HG. Ele olhou pro canto, você vê que ele sobe de olho aberto, isso nós somos jogadores que sabemos disso. Agora presta atenção nesse gol do Christian. Tem uma coisa importante nesse gol aí, nessa assistência de cabeça do Matheus Pereira, ele tira o peso da bola, repare! Sacou? Só nós que fomos jogadores sabemos disso. Aí o Christian foi lá, como joga esse menino Christian, hein? Quanto que ele vale na HG Pactual? Um bi. Aí depois de tudo isso aí, HG. Veio, não, isso aí, nossa, eu tenho 6 irmãs, Arthur. Arthur Jorge, você quer pedir para eu tenho 6 irmãs, você pode escolher. Mas tá tudo velha, tá tudo velha. É fácil fazer esse gol aí, né, HG? Tem cuidado. Qualquer faz. Olha lá, ó. Gol! Põe o gol dele de cabeça anterior, André. Olha lá, ó. Olha esse negócio aqui. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso aí? Isso é treino, só.
Olha lá, olha lá. Ele se Roda de encontra novo. no mesmo Põe jeito loop até o final do entre os programa. dois zagueiros. Toca o hino do Cruzeiro aí, Fabrício.